Olá, meu nome é Marcela Rosa, eu sou a atual presidente da Associação dos Músicos Batistas do Estado do Espírito Santo. Nós reunimos músicos e ministros de música de toda parte do estado e preparamos juntos, ainda que de forma isolada nesse momento que estamos vivendo, músicas para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que você receba essas músicas com seu coração aberto e seja para você uma grande bênção, um momento de celebração e adoração. A Ele, pois, o nosso Senhor que vivo está, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Maior é o que está em nós. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Maior é Jesus Cristo, que morreu numa cruz para que hoje tenhamos vida em abundância. Maior é Deus, nosso Pai, que escreveu um plano redentor perfeito, somente por amor a cada um de nós. E para esse plano perfeito, Deus utilizaria alguém perfeito, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que esteve aqui entre nós, como um de nós, como homem comum, que foi um jovem comum, um adolescente comum, uma criança comum, assim como você e eu. Criança como eu, Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Quando certa vez foi passear no caminho, ele se perdeu. Seus pais o procuraram sem poder achar, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Quando as mães quiseram ver Jesus, seus filhos ele abençoou. Que venham as crianças, ele respondeu, porque foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Ele as criancinhas muito compreendeu, porque foi criancinha como eu. Jesus foi criança como eu. Essas crianças, deixai vir a mim as criancinhas. Esse seria um dos ensinamentos que Jesus Cristo daria aos seus discípulos. Pois é, Jesus cresceu. E na sua trajetória tem um encontro marcante com João Batista, aquele que veio antes dele pregando que o reino dos céus estava próximo. Aquele que batizava com água se encontra com o Messias prometido,
que viria a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo é batizado por João Batista e logo após esse episódio é tentado pelo diabo no deserto. E ali Cristo nos ensinou a vencer o inimigo de nossas almas. Jesus então volta a Galiléia para convocar os seus discípulos, os 12 primeiros, aqueles que utilizaria como exemplo da sua grande comissão. Ide e fazei discípulos por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas simples, como você e eu, mas que para Jesus vale muito mais do que o mundo inteiro. Jesus então começa o seu ministério, envolvendo, surpreendendo, transformando vidas, momentos, pessoas, circunstâncias, situações, conquistando, amando, edificando. Ora era um cego, ora um surdo, aleijados, leprosos, pessoas famintas, a própria natureza. Quem é esse? Quem é esse que ensina e vive o que ensina? Nunca se viu igual. Quem é esse que, enquanto a sociedade estava presa à lei, ele de maneira maravilhosa cumpria mais que a lei ao injetar amor às suas decisões? E com isso resgataria os mais improváveis e rejeitados. Recolheria para si aqueles que diziam e ainda dizem não ter solução. Os tão polêmicos pecadores, foco principal dos olhares do Mestre Jesus Cristo. Pecadores como você e eu, como Zaqueu, homem de boa condição, talvez com a vida resolvida, mas que reconheceu que era pecador, sujo, errado, até que esse homem tem um encontro com Jesus, encontro esse que mudaria para sempre sua vida, que abalaria suas estruturas e o faria reconhecer quão necessário é se encontrar com Jesus todos os dias da sua existência. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sim, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre na minha vida, na minha casa. Um milagre em mim. Faz um milagre nesta nação. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor, em todo mundo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Sim, Ele fez e faz milagres, pois Jesus Cristo sempre teve como objetivo o coração das pessoas, resgatar o pecador da situação desastrosa do erro. E assim, como Ele operou milagres em seu ministério aqui na terra, Cristo pode e quer operar um milagre na sua vida, na sua família, quer ressuscitar os seus sonhos, fazer florescer a alegria na sua casa, assim como fez com Lázaro. Deus está aqui nessa noite. Experimente reviver em Jesus Cristo. Ele está te chamando pelo nome. Experimente o milagre de Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela
aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vier estabelecer, Senhor de tudo em mim. Já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Jesus Cristo. Há poder nesse nome. Mas mesmo com todo o seu poder, todas as suas ações, todos os seus milagres, ele foi rejeitado. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por outro lado, Jesus Cristo, sendo Deus, rejeitou ser igual a Deus e se entregou. Mas isso fazia parte do plano perfeito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito amor envolvido. É uma forma
única de amar. Amor inexplicável, inigualável, incomparável. Imagine a cena, viva a cena, aceite esse amor, foi por você. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. As forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim.
e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Nem a morte pôde detê-lo. Nele somos mais que vencedores. Aleluia. E por isso nós amamos, vivemos e pregamos a mensagem da cruz. Never
Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Felizes em estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor. A minha casa, a sua casa, o nosso lar é templo do Senhor, é casa do Senhor nesses dias. Quero te convidar a aproveitar esse momento do musical Páscoa, a história da cruz, para nós meditarmos em uma passagem bíblica extraordinária. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 7 até o verso 9. Êxodo capítulo 3, versículo de 7 a 9. Eu estou fazendo a leitura na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus malfeitores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, honras, glórias, louvores sejam dadas a ti. Não há outro Deus em cima nos céus, embaixo na terra, no qual possamos ser salvos. Não há outro Deus semelhante a ti. Quero clamar as tuas misericórdias, as tuas bênçãos, e que em nome de Jesus Cristo, teu Espírito Santo, possa me usar nesse momento para falar ao meu coração e ao coração de cada irmão, de cada amigo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A história do povo de Israel, todos nós conhecemos, sabemos dos que passaram e dos problemas que enfrentaram. Falar disso, nosso conhecimento é sempre cada vez mais vasto por causa de novas descobertas que são feitas na arqueologia moderna, em todos o mundo, em todos os lugares estão se descobrindo coisas novas a respeito do mundo antigo. Mas eu queria me ater nesse momento a esse texto apenas como um momento para nos levar a esse ponto da cruz, onde Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ele sacrificou-se por nós. No momento do texto de Êxodo, Deus está tendo um encontro com Moisés. E é extraordinário o verso 7, quando Deus abre para Moisés a fala, dizendo-se conhecedor da aflição do povo de Israel, conhecedor do clamor do povo de Israel, conhecedor da angústia do povo de Israel. E na Bíblia Viva fala que as dores, o choro do povo era ouvido por Deus, era de conhecimento de Deus. Deus, ouvindo esses clamores, não teve outro momento, não teve outra decisão a fazer, a não ser aquilo que no versículo 8 é extremamente maravilhoso. Observe que no verso 8 Deus diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Socorro de Deus para a nossa vida. Assim como no Antigo Testamento, Deus desceu para salvar o seu povo, e aqui a ilustração é muito clara. Nós lembramos das pragas do Egito, lembramos de tudo aquilo que Deus fez através de Moisés e Arão, e lembramos também da demonstração do poder de Deus a todos aqueles que estavam ali no Egito. Aqueles magos que tentaram desafiar, e foram todos eles acabados diante do poder de Deus, exterminados diante do poder de Deus. No momento que chega no capítulo 11, capítulo 12 de Êxodo,
Deus trata junto a Moisés dizendo com toda a clareza, no capítulo 12, versículo 2, se não me falha a memória, este é o mês mais importante do povo de Israel. Guardem esse dia. Esse dia é mais importante na vida de Israel. E aqui nós lembramos do momento de que foi dito a Moisés que todos deveriam fazer o sacrifício de um carneiro, pegar esse carneiro, deixá-lo separado do 10º dia e no 14º dia fazer o sacrifício dele, pegar o sangue desse carneiro e aspergir, passar nos umbrais da porta, por cima da porta e nas laterais da porta, para que quando o anjo da morte viesse, passasse por cima daquela casa, porque era uma casa marcada, uma casa separada pelo sangue, marcada pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos trazer, assim como a alusão do musical, a Páscoa, a história da cruz, lembrar que exatamente o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Versículo que nos dá o entender do que significa a história na cruz. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A celebração da Páscoa, do pechá, o passar por cima, o passar por sobre, é tido como uma das maiores festas do povo judeu. É uma festa, é uma alegria, é a festa da libertação. É a festa do livramento no primeiro mês, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas. A Pechá era iniciada, era comemorada. E assim era por mais 7 dias essa comemoração. Eram alegres, festeiros, porque eles poderiam comemorar a libertação. Por isso as ervas amargas, para lembrar o amargor do tratamento que tiveram no Egito. Por isso as ervas amargas, para lembrar os açoites, as humilhações, os sofrimentos ali. E assim, não querer mais voltar àquele estado antigo. Interessante que quando nós tratamos do ser humano, nós ficamos cada vez mais admirados da capacidade do ser humano em autoflagelação. Isso me dói muito o coração, sou de humanas, e costumo entender a mente humana como algo que gosta de fazer o diferente, não apenas para ser diferente, mas para provocar. Diz que o nosso maior campo de batalha espiritual é a nossa mente. E assim eu fico pensando e preocupado, por que o ser humano voltaria a viver no lamaçal do pecado? A história da cruz é extraordinária. Se você abrir a sua Bíblia, por favor, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. O texto é maravilhoso ao nos dizer dessa pessoa chamada Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, meu irmão, a cruz é algo maravilhoso para a nossa vida. Pensar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é pensar no livramento, na libertação. É pensar no que Jesus Cristo fez com um amor extraordinário, dando a sua vida por nós. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que essa eternidade chegasse até nós, para que essa eternidade fosse oportunizada para mim e para você. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E aqui você pode fazer analogia do mesmo teor do que você conhece a história do povo no Egito e a sua libertação. O sangue do Cordeiro lá, espalhado sobre a porta e nos umbrais da porta, fez o livramento da morte. Livrou todas aquelas casas, os primogênitos, para não serem atingidos pelo anjo da morte. Quando nós trazemos para os nossos dias o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, assim como João o identificou, eis que quando Jesus vinha, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, meu amigo, a nossa gratidão a Deus não tem tamanho. Nós não conseguimos mensurar isso, nós só conseguimos olhar para Ele com nossos olhos em momentos como esse, lacrimejando, e apenas dizer: Pai, agradecidos somos pelo Teu amor. Agradecidos somos pelo Seu sacrifício na cruz em nosso lugar, por nossa vida. Agradecidos somos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Olhar para esse Jesus e agradecer esse sacrifício na cruz do Calvário, esse Cordeiro Pascual que tirou o pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue, que não foi pintado na porta da sua casa, nem na porta da minha casa, nem nas laterais da porta, mas foi banhado para a nossa vida, porque foi derramado por nós, por minha vida e por sua vida. O que é que você tem feito dessa história da cruz na sua vida? O que a história da cruz realmente significa para você? Significa um local, significa um ponto de partida, significa um ponto de equilíbrio, ou é o ponto de salvação? O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? O que você tem feito com esse amor que o Cristo tem te demonstrado, dado, que Deus tem demonstrado nos nossos dias, através da pessoa do Espírito Santo? Os livramentos, meu irmão, meu amigo, creia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Esse Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, esse Jesus Cristo, nosso Cordeiro do livramento, da salvação, que vai fazer, que faz e que fará a morte passar por sobre a nossa vida. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A história da cruz é uma. A história da cruz para você, qual é? Qual o seu significado? Não adianta nós tentarmos moldá-la à nossa história, porque ela não muda, é uma só. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu entre nós, morreu, foi sacrificado na cruz do Calvário, é um sacrifício, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a história da cruz para você? Um homem louco? Um homem mais um na história? Um homem que não tinha o que fazer, o que era
um grande libertador só da sua época? O que é que você quer fazer de Jesus Cristo? Eu posso dizer simples e puramente: eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, que morreu na cruz do Calvário por nós, esteve em vida entre nós, e morrendo na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitado dentre os mortos, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E na sua ascensão nos deixou o Espírito Santo para ser consolador, ajudador e nos fazer lembrar das coisas que Ele fez. E não esqueçamos de que Ele voltará. Fecha os teus olhos. Converse com Deus. Abre os teus olhos. Converse com Deus. Mas fale com Deus. Pai, louvado seja o teu nome, porque não existe Deus semelhante a ti. Não há outro Deus semelhante a ti. Só existe o Senhor. Quero louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Honras, glórias sejam dadas a ti. Agradecer ao Senhor por amor que o Senhor tem por nós. Esse amor eterno que o Senhor tem por nós, toda a humanidade. Agradecer porque através desse amor o Senhor enviou Jesus Cristo como Cordeiro do Senhor, Cordeiro de Deus, como o Senhor inspirou João a falar, capítulo 1, versículo 29. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue derramado, que nos purifica de todo o pecado. E assim, Senhor, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor, porque a história da cruz é para mim a história da salvação, a história da libertação, a história do verdadeiro sentido da pechá, do livramento, da libertação. Muito agradecido a Ti eu sou, Pai. Visita cada coração, visita cada irmão, irmã, cada amigo nessa noite e faça sentido no seu coração o que ele ouviu na história cantada do musical, na história falada na Tua palavra, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Ouviu no versículo 7 o Senhor Deus o choro do povo de Israel, as suas aflições, as suas dores, e no verso 8, eu desci para socorrer o meu povo. Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, dando a ele a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso não somos mais co-herdeiros, mas sim herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus, Pai. Acalma o nosso coração em nome de Jesus Cristo. Acalma a nossa mente em nome de Jesus Cristo. Visita aquele irmão, aquela irmã que tem ressentindo-se as suas emoções em tristeza e angústia, chegando a quase agonia. Sonda esse coração e em nome de Jesus Cristo traga paz. Em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo complete essa mensagem ao coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Livra-nos do homem mau e do homem perverso, em nome de Jesus. Livra-nos das ciladas de Satanás contra as nossas vidas. E que a história da cruz nunca se apague na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
repouse sobre a vida do seu povo na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.